Tomar decisões, fazer escolhas, todos nós, todos os dias, passamos por isso. São situações das mais corriqueiras, como combinar o modelito para estarmos aqui hoje, as mais complexas, como casar ou não, como comprar ou não, mudar ou não, e por aí vai. Toda decisão que tomamos, toda escolha que fazemos, trazem consequências, ruins ou boas, de derrotas ou vitórias, de tristezas ou de alegrias, de perdas ou ganhos. Algumas das consequências são óbvias, claras, são cristalinas, enquanto outras são obscuras e só se revelam no decorrer do tempo. Sobre isso, conta-se a história de um certo homem que, procurado por um advogado, no que dizia respeito a receber uma herança, uma grande herança, primeiro tinha que escolher entre recebê-la em Manaus, lá no Amazonas, ou em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele pensou, considerou, decidiu e escolheu Manaus. Errou. Sem saber, mas errou. Porque em Belo Horizonte, ele receberia em ouro, em Manaus, em castanhas. Quando em Manaus, ele deveria escolher entre castanhas do Pará ou de caju. Sem saber, ele errou de novo. Porque ele escolheu as castanhas do Pará. Mas elas estavam bichadas, enquanto as de caju prontas para exportação. Perdida a herança, para retornar, ele vendeu o seu relógio de marca, caríssimo, para comprar uma passagem aérea. Outra decisão que tinha que tomar. Vir por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro? Como ele havia perdido tudo, escolheu vir pelo Rio de Janeiro. Pelo menos assim, ele contemplaria um pouco a cidade maravilhosa. No embarque, ele percebeu outro erro. O avião para São Paulo era de primeira linha. E o seu, para o Rio, era um caco aéreo. Ele correu para a cabine do piloto e disse: por favor, quero descer. Eu tenho sido vítima de reveses constantes. E pode acontecer alguma coisa ruim com este avião. O piloto disse-lhe: tarde demais, já decolamos. Eu não tenho autorização para voltar. Mas se o senhor quiser assim mesmo deixar este avião, sugiro-lhe que pegue um paraquedas e salte, porque agora é o único jeito. O homem saltou. Para abrir o paraquedas, ele tinha que puxar 2 cordinhas, ou escolher entre 2 cordinhas para puxar uma à direita e outra à esquerda. Ele escolheu puxar a da direita. O paraquedas se soltou. E ele, em queda livre, religioso, recorreu ao seu santo padroeiro e disse: valei-me, meu São Francisco. E uma voz grave do céu disse: de Assis ou de Xavier? E ele, relembrando todas as decisões erradas que havia tomado, se calou. Não escolheu nenhum. Espatifou-se no chão. Igual esse barulho que aconteceu aí agora. Quando nós precisamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, como nem tudo na vida é tão claro, que nós podemos decidir,
escolher dentro ou fora da vontade do Senhor faz toda a diferença. Sobre as escolhas feitas fora da vontade do Senhor, uma das situações que podem ser destacadas para o sermão de hoje é a que envolve a tomada de decisão, a escolha feita pelo profeta Jonas. E para isso, eu o convido para abrir a sua Bíblia lá em Jonas capítulo 1. Vamos lembrar que Jonas fica no Velho Testamento, logo depois dos profetas maiores, né? Depois de Daniel, depois de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Capítulo de número 1. Acompanhe-me em sua Bíblia a leitura que farei do texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porém, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, no texto nós podemos observar um Jonas envolvido em confusões espirituais, emocionais e sociais, que provocaram perdas irreparáveis. Irreparáveis para ele e para todos aqueles que o cercavam. Todos aqueles que tomaram decisões ou que fizeram escolhas fora da vontade do Senhor, dos planos e propósitos do Senhor, porque isso sempre traz como
dura e trágica consequência: perdas. Todas as vezes que nós escolhemos fora da vontade de Deus, perdemos. Sempre. À luz da experiência de Jonas, uma pessoa que toma decisões, que faz escolhas, e essas escolhas e decisões estão fora da vontade do Senhor, dos planos, dos propósitos de Deus, em primeiro lugar, perdem o senso de decadência. Olhem para o versículo de número 2. Jonas perdeu a noção da sua progressão, do seu avanço para o caos, para a ruína, para a perda, para a decadência. O Salmo 42, versículo 7 nos diz que um abismo chama outro abismo. E foi isso que aconteceu com Jonas. Vamos a isso. Primeiro, no versículo 2, ele recebe de Deus uma ordem para ir para Nínive. Mas ele desce para Jope para descer ainda mais para Tarsis. Verso 3. Nínive era a última capital do Império Assírio e estava localizada no lado leste do rio Tigre, diretamente oposta à cidade de Tarsis, que aos olhos dos judeus ficava no fim do mundo. Segundo, em Jope, mas para descer para Tarsis, Jonas desce para o porto a fim de embarcar. Verso 3. Terceiro, no porto, Jonas desce para o navio e já embarcado, desce para o porão do navio. Verso 5. 4. Depois, Jonas é lançado e desce às águas do mar. Verso 15. E depois ainda, engolido por um grande peixe, ele desce para o seu ventre. Verso 17. E o peixe, por sua vez, desce às profundezas das águas. Capítulo 2, versículos 1, 5 e 6. Quando uma pessoa toma decisões, quando ela faz escolhas, e estas estão fora da vontade do Senhor, a pessoa desce, ela cai, ela afunda mais e mais, moral, financeira, emocional e espiritualmente falando. E o que é pior, ela perde o senso da decadência, ela perde o senso da queda, ela perde o senso do afundamento. E tal como Jonas, só para não cair e voltar a subir, quando se der conta dos erros que cometeu, conforme a experiência do profeta no capítulo 2, versículo 1, 4, 5 e 6. Arrependendo-se do que fez de errado, capítulo 2, versículos 4, 6 e 7. Confessar o erro, capítulo 2, 1, 4, 6 e 7. E propor mudar de vida, capítulo 2, versículo 9. Quando fazemos escolhas, quando tomamos decisões que não estão de acordo com a vontade do Senhor, caímos. A certeza de queda é absoluta. O problema é que às vezes nós não damos conta de notar, de perceber o quanto vamos caindo. E caímos, e continuamos caindo, e não temos o senso dessa decadência como aconteceu com Jonas. Como é que a gente se livra disso? Cai em si, confessa os erros que cometeu, arrepende-se por tê-los cometido e propõe mudar de vida. À luz da experiência de Jonas, uma pessoa que toma decisões, que faz escolhas fora da vontade, dos planos, dos propósitos do Senhor, em segundo lugar, perde o senso de submissão a Deus. Olha o versículo 3. Pela leitura que fizemos dos versículos 9, 10, 11 e 12, percebe-se que Jonas era um homem culto,
inteligente, de fala clara, fluente, objetiva, sobre Deus, sobre religião, etc., como os marujos do navio de Tarsis bem notaram. Porém, queridos, Jonas faz, e a gente leu isso nos versículos 2 e 3, com que a sua própria vontade, os seus próprios planos, as suas próprias decisões e escolhas prevaleçam sobre a de Deus, e ele procura ser independente do Senhor. Por isso ele foge de Deus. Jonas deixa de ser submisso à vontade do Senhor. O Senhor o queria em Nínive, verso 2. Mas ele, tentando ser independente, autossuficiente, ele decide, ele escolhe para si mesmo ir para Tarsis, de acordo com o verso 3. Uma pessoa que toma decisões, que faz escolhas fora da vontade do Senhor, tem dificuldades em aceitar o plano de Deus para a sua vida. Primeiro, porque às vezes não conhece esse plano totalmente. Segundo, porque às vezes esse plano de Deus foge ao seu próprio controle. Está no controle de Deus, mas não no controle da pessoa. E a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Terceiro, porque nem sempre esse plano de Deus é do jeito que a pessoa queria, quando e como ela queria. Para se livrar disso, desse problema de tomar uma decisão, fazer uma escolha, longe dos planos do Senhor, fora dos planos de Deus, e por causa disso, termos problemas, é preciso reconhecer que os planos do Senhor, os propósitos de Deus, a vontade de Deus é o melhor. Jonas faz isso no capítulo 2, versículo 2, nos versículos 6, 7 e 9. Queridos, à luz, por último, da experiência de Jonas, uma pessoa que toma decisões, que faz escolhas fora da vontade dos planos e dos propósitos do Senhor, perde o senso da realidade que o cerca. Olhem para o verso de número 6. Jonas desconectou-se de Deus, de acordo com o versículo 3. Não se enquadrou com o propósito divino para ir para Nínive. Ele não se adaptou ao navio. E o peixe também não aceitou. Capítulo 2, versículo 10. Jonas dorme no porão do navio, capítulo 1, versículo 5. Não se dando conta de toda a luta que os marujos, para sobreviver, enfrentavam lá em cima. Versos 4, 5 e 13 do capítulo 1. Como se Jonas, com ele, para ele, nada acontecia. Jonas dormia tranquilo e profundamente, diz o verso 5, na solidão, no isolamento do porão, lá no navio. Como se nada acontecesse, enquanto todos os demais presentes ao mesmo navio que ele se debatiam contra um forte vento e uma grande tempestade, verso 4. David Wilkerson, num sermão que pregou chamado As Consequências do Retrocesso, lá pelas tantas, ele afirma que um homem fugindo do Senhor é uma verdadeira bomba relógio. Cuidado com ele, diz Wilkerson. É perigoso ficar perto. Uma hora ele explode. A pessoa que toma decisões, que faz escolhas fora da vontade do Senhor, fora dos planos de Deus, dos propósitos do Senhor, é uma pessoa que perde o senso da realidade que o cerca. Porque ela não vê o buraco em que ela se encontra. Ela não percebe a dor que ela causa nos outros ao seu redor. Ela não se dá conta dos prejuízos financeiros,
dos desgastes emocionais e espirituais que ela provoca em quem vive e convive com ela. Que é o caso de Jonas. Ele estava dormindo tranquilamente, sossegadamente. Ele não estava nem aí com o negócio. Mas os marujos lá em cima brigavam com a tempestade para sobreviver. Uma pessoa que toma decisões fora da vontade do Senhor, ela perde esse senso da realidade. Ela está caindo, ela não percebe. O buraco está se aprofundando e ela não vê. Ela não olha, ela não se dá conta. Para sair disso, a pessoa precisa cair em si, sofrendo ela mesma. Capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: na minha angústia, caiu a ficha. A pessoa precisa sofrer as dores, os percalços, os prejuízos da vida. Capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 5 e 7. E querer mudar, capítulo 2, versículo de número 9. Quando uma pessoa toma decisões, quando ela faz as suas próprias e pessoais escolhas, e essas são fora da vontade do Senhor, fora dos planos e dos propósitos do Senhor, ela perde. Primeiro, ela perde o senso de decadência, porque ela cai, vai ao fundo do poço, mas não percebe. Ela não nota, ela não dá conta da queda. Segundo, ela perde o senso de submissão a Deus, porque ela sai dos planos do Senhor. São os planos dela que prevalecem. E terceiro, ela perde o senso da realidade que o cerca. Tudo que acontece com os outros, ela não se dá conta do prejuízo que ela provocou pela decisão que ela tomou. E por que ela tomou uma decisão? Porque ela tomou uma decisão fora dos planos do Senhor. Por que ela fez isso? Às vezes porque ela quis. Não quis ouvir ninguém, não quis ouvir a família, não quis ouvir a igreja, não quis ouvir o Senhor, ou até ouviu, mas resolveu desobedecer. Queridos, para sair disso, essa pessoa, e se essa pessoa somos nós, precisamos reconhecer que erramos, confessar que erramos, cair em si e ver quanto mal nós fizemos e causamos a nós mesmos e aos outros com quem convivemos. E arrependermos-nos de tais erros, propondo mudança de vida. Eu quero orar com os irmãos sobre essa situação. Porque talvez já tenhamos feito isso. Como Jonas, talvez nós tenhamos tomado decisões, feito escolhas fora da vontade do Senhor. E temos tido prejuízos de toda a ordem. Gente com quem convivemos também sofre, também tem tido prejuízo. Ou então, neste momento, precisamos tomar uma decisão. E aí? Se tomarmos uma decisão fora dos planos de Deus, sofreremos. E quem convive conosco, sofrerá também. Para isso, vamos pedir que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos lá? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui e obrigado por isso. E queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Talvez estejamos neste momento sofrendo consequências de decisões erradas que tomamos lá atrás, de escolhas que fizemos e que nos trouxeram prejuízo. Precisamos nos arrepender disso, Senhor. Confessar que erramos. E procurar o mais rápido possível mudar de vida. Talvez precisemos tomar decisões hoje, amanhã, na semana, no mês. Lembremos-nos disso. De que toda escolha que fizermos ou que fazemos, toda decisão que tomamos ou que tomarmos, que estiverem fora dos teus planos, nós sofreremos prejuízo, pessoas com quem convivemos também.
Então nos ajude a que com temor e tremor procuremos te ouvir. Ouçamos a tua voz. Procuremos ao Senhor. Ouçamos a tua palavra. Procuremos pessoas idôneas para consultá-las a respeito de ajudar-nos nas decisões. Para que a gente não vá impulsionado pela emoção. Ou, de repente, querendo provar que sabemos e damos conta, irmos pela nossa própria intuição. E tomarmos decisões e fazermos escolhas de acordo com a nossa autossuficiência. Pai, tem misericórdia. Sempre dependamos de Ti. Jamais Te desobedeçamos, como fez Jonas. O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Fiquemos debaixo da Tua vontade, ela é sempre melhor. Como cantamos, estejamos sempre aos pés da cruz, submissos a Ti, humildes, recebendo de Ti, tendo a orientação, a direção que o Senhor tem a oferecer àqueles que Te procuram. Ajude-nos então. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.